Um minuto. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Arthur. Obrigado, Arthur, por chamar esse pessoal com visão de mundo diferente para conversar, para a gente ver, abrir nossa mente, né? Elias, eu queria saber do senhor a sua opinião sobre esses dados que são divulgados sobre o governo, principalmente na questão da China, né? O que o senhor acha, se esses dados são confiáveis ou não? Dados estatísticas comuns, por exemplo, do Covid. A China diz que de Covid lá morreram dois velhos e um cachorro, né? Mesmo lá sendo o centro da onde veio o Covid. A gente sabe que a pandemia começou lá, tudo começou por lá. E não morreu quase ninguém lá. Outros países como socialistas também, já, né? Como a gente entendeu a Coreia do Norte. Da pergunta, né? Primeiro que sobre Covid, eu peço para ele fazer uma pesquisa no site da Johns Hopkins University. Ali estão os dados mais confiáveis sobre mortes de Covid no mundo. Tá? Então, eu não trabalho com os dados chineses no que cerne a morte por Covid-19. Então, eu peço para quem pediu a pesquisa, quem fez a pergunta, e pesquisar no site da Johns Hopkins University, que trabalha com esses dados dia a dia de mortes por país. Sobre os dados chineses em si, eu faço aquela pergunta que eu fiz para as outras pessoas também. Se você acreditar nos dados do Banco Mundial, qual que é a base de dados que eu trabalho para minhas pesquisas? São FMI e Banco Mundial, que não tem nada de comunista, né? E o Banco Mundial, por exemplo, eles não têm um corpo capaz de pesquisar o mundo inteiro. Então eles importam as estatísticas que os países entregam para eles, o Banco Mundial. Só que os países que vão entregar essas estatísticas para eles, eles têm que seguir uma série de regras, de métricas, de formas, ou seja, de leis estatísticas, né, que eu conheço muito pouco, tá? Eu confesso. Caso contrário, o Banco Mundial não aceita aqueles dados. Uhum. E existe verificação desses dados. Então, os dados, se você não concorda com os dados da China, então você tem que brigar com o Banco Mundial também. Porque o Banco Mundial atesta que os dados que vêm da China são verdadeiros. Né? E o Banco Mundial é uma instituição que é, falso engano, sediada em Washington, né? Não em Pequim. Né? Então, a pergunta sobre os dados basicamente é essa. Reclame com o Banco Mundial. Mas eles falam aquele papo do globalismo, né? Que todas essas instituições estão nessa jogada aí, manipula tudo. Tem essa teoria toda, né? Cara, é um nível de piração que eu não entro, cara. É sério. Teve uma menina que falou de volta à Idade Média, né? Foi aqui, ó, nessa cadeira aqui, ó. Inclusive. Foi aqui? Foi aqui. Cara, o que é interessante dessa coisa da Idade Média, né, cara? Só você ver o grau de piração dessa galera, né? Certamente que ela não é que ela... O que eles querem, no fundo, é o quê? Vamos elaborar junto esse negócio aqui. Eu faço isso no Flow, mas vou fazer aqui de novo. No fundo, eles não querem uma volta à Idade Média, aqueles valores. Até porque eu duvido que eles seguem aquilo. Eu duvido que na vida privada deles, eles seguem aquela coisa toda. Eu coloco a camisa do Palmeiras. Eu sou corintiano. Só que se essas pessoas que falaram aqui, que não vou citar nomes, que defendem a Idade Média e tal, se elas levam a vida conforme que elas estão falando, ou levavam no passado, ou vão levar no futuro, eu coloco a camisa. Se me provarem, eu coloco a camisa do Palmeiras. Pessoal, tá aqui. Se me provarem, tô aqui. Eu ponho a camisa do Palmeiras, se provar que as pessoas vivem conforme elas estão pregando por aí. O que elas querem, Petri? Elas querem o quê? Elas querem elas não podem retirar o Estado da jogada, porque senão vira guerra de todos contra todos, e não interessa para eles. O que eles querem, no fundo, é o quê? Eles querem, no fundo, que haja uma volta a uma época em que as leis eram sagradas. As leis não eram obra de Deus, não obra dos homens, nem nada, sagradas. Só que como não existe Deus, tá? Eles sabem disso também, no fundo. Então, eles sabem que não existe Deus. Eu não acredito, e eles sabem que não existe. O que substituiria Deus ou as leis sagradas para nortear os valores de uma sociedade? A propriedade privada e o mercado. Então, quando esse pessoal fala em Idade Média, no fundo eles querem isso. Eles querem uma sociedade onde as leis, as regras, os comportamentos, elas sejam emanadas e pautadas pela propriedade privada e pelo mercado. Nesse papinho de que a Idade Média era melhor, não sei o que, porra nenhuma. Não me engano. Eu sou um cara que eu estudei um pouquinho, tá, o Patrick? Não estudei tudo. Mas pra cima de mim não cola. No fundo é um papo sem vergonha,
Sem vergonha para falar que, olha, eu quero uma sociedade em que as leis e as regras elas sejam sacralizadas pela instituição, propriedade privada e mercado. É isso que eles querem. Querem saber. Você acha que eles, pessoal. Olha a minha cara, bicho. Eu nem sei qual que é o nome da menina, mas dá pra acreditar que ela acredita nisso que ela fala? Ipsis literis? Não dá de jeito nenhum, pô. Mas de jeito nenhum. Eu duvido que ela viva daquele jeito, né? Que ela viva cultuando a Idade Média desse jeito, que o passado dela também, ela seja uma pessoa que no passado tenha seguido essas leis da Idade Média e que no futuro vai seguir. Nada contra ela pessoalmente, não conheço, tô batendo aqui no campo das ideias, né, na pessoa, entendeu? Uhum. Porra nenhuma. O negócio é o seguinte, as leis têm que ser sacralizadas pela existência da propriedade privada de Estado, ponto. Sem propriedade privada de Estado não tem sociedade. Ou seja, eles querem a eternização de uma ordem capitalista, mercantilista, antipovo, antinacional, essa coisa toda. No fundo é isso.